Pois é, né? O Tedros Adhanom já não aguenta mais o ostracismo dele. Ninguém mais fala comigo, ninguém reclama comigo mais. Minha cara feia estava em todos os noticiários da televisão há coisa de 2 anos atrás. Agora ninguém mais fala da minha cara feia. O cara tá se sentindo solitário lá, né? Abandonado. E agora já tá falando que, olha só, vem aí a H5N1, hein? Já tá vindo a próxima pandemia aí, coisa e tal, né? Bom, a gripe aviária H5N1 como o nome diz, uma gripe, né? A gente já teve gripe suína, gripe aviária, de tempos em tempos algum vírus pula desses animais para o ser humano. Isso tipicamente acontece em sociedades mais rurais, onde as pessoas têm muito contato com esses animais, e daí Sudeste Asiático, China, Vietnã, aquela região toda ali, é uma região em que as pessoas ainda são sociedades muito rurais. A China, ela tem se urbanizado muito, mas ainda é uma sociedade muito rural, ainda tem muita gente que mora no campo, que cuida de gado, que cuida de porco, que cuida de galinha, de frango, diretamente, né? E aí não é por outro motivo que ali é um lugar que começam muitas doenças. Aqui no Brasil a gente não está muito atrás não, tá? Porque também aqui a gente tem muita população no interior que ainda faz criação de gado, de porco, de galinha, de forma manual, em contato direto com isso, né? As grandes fazendas, os grandes criadores de gado e de porco e coisa e tal, já tem mecanismos quase que automatizados, o pessoal que trata os porcos veste até EPI, coisa e tal, é tudo automatizado. Mas, no final das contas, ainda você encontra no Brasil muita gente lidando diretamente com isso. E aí o cara já está torcendo aqui, né? Segundo ele, o risco é muito baixo, mas eu estou apostando assim mesmo, porque afinal a gente precisa ter uma próxima pandemia. Pô, eu estou me sentindo tão solitário aqui, eu não mando mais nada. Antes eu peidava e todo mundo vinha ouvir, vinha 30 repórter gravar meu peido. Agora eu falo, 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 ninguém presta atenção mais em mim e coisa e tal. Enfim, eu imagino que o pessoal está realmente se sentindo solitário. E por outro lado, eu fico me perguntando se não seria até uma boa lição para o Lula se viesse mesmo uma pandemia agora, ou ano que vem aqui no Brasil, né? O chato disso é que é quebrar o Brasil completamente. Agora o Brasil já está quebrado economicamente por conta da pandemia anterior. Bolsonaro tomou todas as decisões corretas, mas o STF não deixou ele tomar essas decisões, acabou podando as decisões corretas dele, implementando as medidas absurdas, e fica em casa e não sei o que lá, e tem que usar máscara, e pipipi, popopó. O Brasil é o único país do mundo neste momento que exige máscara em avião. Por que isso? Ah, porque tem pandeminion lá na Anvisa, e agora que é o Lula o presidente, os pandeminions estão reinando, né? Então querem que use máscara em tudo e coisa e tal, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? Aí eu fico imaginando, se acontecer uma pandemia no governo Lula, meu amigo, por um lado, o Lula vai se fuder mais ainda, mas por outro lado, a gente vai se fuder muito mais, né? Então tomara que não aconteça essa pandemia, não. A gente deu muita sorte, no final das contas, da pandemia ter acontecido no governo Bolsonaro, porque bem ou mal, o grau de avanço do Estado sobre as liberdades aqui no Brasil acabou sendo contido, porque o Bolsonaro não deixou esse avanço tão grande que as instituições queriam. Talvez muito por isso que ele tenha sido tão criticado por essas instituições. O pessoal lá no Estado ficou injuriado. Olha a oportunidade da gente invadir a liberdade dos indivíduos, acabar com o que resta de liberdade de todo mundo. A partir de agora, para sair na rua, tem que ter 3 licenças, tem que tirar licença na Anvisa, licença no Detran, licença na Prefeitura, para você poder botar o pé de lado de fora. Vamos tirar, acabar com essa liberdade desse povo. O pessoal queria isso, né? E por isso, como o Bolsonaro botou o pé, falou, não, não vamos fazer o contrário, não vamos fazer lockdown, coisa e tal, apesar do STF ter autorizado isso e muitos prefeitos e governadores terem implementado esse tipo de coisa, ainda foi mais leve do que teria sido se a gente tivesse com o PT na presidência, né? Outra coisa curiosa que pode acontecer é o que aconteceu na gripe suína de 2009, né? Que o Lula falou literalmente na televisão de que era só uma gripezinha, que o brasileiro não tem problema com gripe não, né? É muito curioso ver isso. Quando o Bolsonaro falou que a Covid era uma gripezinha, caramba, quase caiu o mundo em cima de Bolsonaro. Nossa, ele chamou de gripezinha, não sei o que lá. O Lula fez a mesma coisa com H9N1 lá em 2009 e não, é realmente uma gripezinha só e coisa e tal. Ia ser muito engraçado para ver essa hipocrisia do pessoal, se bem que a gente já tá meio que cansado de ver a hipocrisia desse povo. Tem alguém ainda que não consegue enxergar
a hipocrisia da nossa imprensa, né? Pois é, então é isso daí. O Tedros Adhanom está avisando que o H5N1 pode se tornar uma pandemia. Mas a essa altura é mais a torcida dele para ele voltar a ser relevante do que qualquer outra coisa. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.